Boa noite, tudo bem? Olá. Bom, nós estamos aqui na hora do pensamento prático e nós vamos falar hoje sobre o efeito multigeracional na execução da estratégia. Estamos aqui junto com a Ana, o Gil e o Felipe. A gente vai te apresentar um pouco e vocês fiquem à vontade para participar. Tem uma mãozinha, só para mostrar um pouquinho sobre o web, tem uma mãozinha lá embaixo, vocês podem mexer na mãozinha e aí eu dou a palavra para vocês. Deixem seu vídeo ligado e também o seu áudio para falar com a gente. Ou então vocês podem fazer também escrever um chat que a gente vai respondendo as suas perguntas. Esse webinar ele é muito diferente. O objetivo dele é ser mais experiencial, é mais a gente trocar e compartilhar ideias. Por isso que a gente enviou para vocês dois textos sobre gerações, para vocês lerem um pouco antes, que é o thinking, o pensamento, e aqui perguntar ou compartilhar uma ideia, ou mesmo questionar, que seria o prático, que seria trocar ideias com a gente ou com os especialistas no assunto. Nós aqui conhecemos um pouco sobre trabalhar em várias gerações, tanto é que nós mesmos que estamos aqui temos essa visão de geração, né? Então, fique à vontade para participar. Bom, vamos lá, vou me apresentar um pouco. Sou a Rurico, tenho 20 anos de experiência em projetos e PMO. Eu adoro o que faço. De fato, qualquer projeto, qualquer parte de escritório de projeto, eu gosto de apoiar, de fazer, de ajudar. Então, fique à vontade para perguntar. Atualmente, eu estou trabalhando no Pão de Açúcar e também faço parte do Hub Mulher, onde a gente fala muito sobre carreira feminina e sobre diversidade. Bom, então, por favor, meus amigos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer primeiro ao Ricardo Triano e à Practical Thinking por esta oportunidade única de a gente estar com profissionais maravilhosos e compartilhar esse conhecimento. Vamos lá, podem se apresentar. Ana. Vamos lá? Olá, pessoal, eu sou a Ana Costa. Muito legal de estar aqui com todos vocês e compartilhar com esses feras aí do mercado. Estou muito contente de participar aqui com vocês. Eu também tenho um pouquinho, tanto quanto experiência quanto a Rurico, né? Um pouco mais de 20 anos aí de experiência com TI, principalmente TI e governança, estratégia, projetos, modelo de gestão. Trabalhei muito tempo em empresas grandes, com várias gerações, e recentemente eu fui para uma mudança aí de carreira meio radical, fui para o mundo de startups, então também estou convivendo com pessoas de gerações bem diferentes da minha, tem sido um desafio bem bacana. E estou aí para compartilhar um pouquinho com vocês e me colocar à disposição para qualquer dúvida e perguntas que vocês tenham. Tá? Muito obrigado, Ricardo, também, e Eurico. E aí, Ginão? Estão me ouvindo aí? Acabei de ativar o microfone, tudo funcionando? Sim, Beleza. estamos... Boa noite a todos e a todas aí, uma super honra. Minha querida Rurico, minha querida Ana Costa, meu querido amigo e compadre Felipe Bismarck, um dos caras mais queridos que eu já conheci na vida. Obrigado, meu querido amigo Ricardo Triana, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na Hora do Pensamento Prático. E, bom, até há pouco tempo atrás era Gino da Caixa, depois de 18 anos de Caixa Econômica. É verdade. Agora saí da Caixa, estou há mais ou menos um mês no Ministério da Ciência e Tecnologia, não sou mais da Caixa, ainda continuo empregado, mas não estou mais trabalhando, então eu não consigo, mas não sou mais o Gino da Caixa, mas ainda não sou o Gino do Ministério da Tecnologia, quer dizer, estou naquela fase que eu sou só o Gino, né? E como é difícil ser só a gente. A conclusão que eu estou chegando é como é difícil sermos só nós mesmos. Tenho muita experiência com tecnologia, comecei ali há mais ou menos 20 anos, em 1997, um pouquinho mais, 22, quando comecei a trabalhar com tecnologia. Depois gerenciamento de projetos, programas, portfólios, estratégia. Hoje, no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente está montando ali o escritório de projetos, programas e portfólios, de volta às origens, trabalhando com aquilo que eu
que eu me identifico muito, que é começar escritório de projeto, e é uma honra estar ali com a querida Margarete Carneiro, uma super referência para todos nós da comunidade, uma pessoa muito querida, e, enfim, é uma honra estar aqui, hoje vai ser um assunto bem legal. Vamos lá, Felipe? Muito bom estar com você também. Boa noite, todo mundo. Eu sou o Felipe, eu continuo sendo Felipe da Caixa. Há uns 15 anos, mais ou menos, que eu estudo estratégia e sustentabilidade. Aí, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu comecei a estudar com mais intensidade, complexidade e inovação. E são temas, então, que eu gosto de transitar bastante, gosto de conversar, gosto de falar muito. Então, é uma oportunidade bacana poder compartilhar com tanta gente legal, tanta experiência, né? Aqui, junta, enriquece bastante tanto as discussões de teoria quanto a aplicação delas. Inclusive, tem uma frase que eu gosto de usar sempre, que não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Né? Então, boas teorias explicam bem a realidade. Então, é legal a preparação e a proposta desse webinar, né? De ter uma preparação teórica, conceitual prévia, para a gente poder discutir a aplicação prática daquela preparação que foi apresentada, até mesmo de ajustes e avanços interessantes nisso. É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, vocês que entraram agora, a gente começou a hora do pensamento prático. Fique à vontade para colocar no chat alguma pergunta, dividir alguma experiência, ou mesmo de participar com a gente, com a câmera, com o áudio ligado. Tem uma mãozinha no lado direito do seu computador, do seu notebook, ou do seu device, onde você estiver conectado. E você, apertando essa mãozinha, eu dou aí a chance de vocês trocarem com a gente e tirarem as suas dúvidas, ou mesmo compartilhar uma ideia, né? Bom, aproveitando aqui para deixar todo mundo na mesma página, o que é essa multigeração? Que momento nós estamos hoje, né? Porque hoje a gente fala muito de quarta revolução industrial, a gente fala do mundo VUCA, e de fato a velocidade está tão exagerada que às vezes a gente pensa assim, eu estou acompanhando? Não estou acompanhando? Será que eu estou conseguindo entender tudo ao mesmo tempo? Será que eu vou entender também as multigerações? Será que eu tenho que entender as multigerações? Mas não são pessoas? E aí, como que a gente aterriza todo mundo que está aqui junto com a gente para saber o que é esse mundo e hoje, como estamos e principalmente, o que são essas multigerações? Quem são elas? Quem gostaria de... Fique à vontade. Vamos lá, Ana, tem Dino. É uma pergunta ampla, né? Eu acho que, no fundo, a gente tem gerações convivendo, como sempre conviveram, né? O que eu vejo é que a gente está muito depois até da globalização, né? A gente vem sendo dragado aí por muitas mudanças tecnológicas, mudanças mesmo que fazem com que a gente quebre alguns paradigmas, né? O mundo vem enfrentando um paradigma muito forte que é da colaboração, né? A gente cada vez mais sendo forçado a estar conectado, a estar ativo, alerta, responsivo. Se você não responde um e-mail, tem alguém te cobrando depois. Enfim, a gente parece que está sendo levado aí por uma onda que não tem muito como parar, né? Então, isso faz com que, né, as coisas realmente se mexam, né? As pessoas saiam da zona de conforto e aí cada um com suas próprias formas de lidar, né? Dependendo da geração, vai lidar de formas diferentes, né? Acho que as gerações que estão nascendo agora, elas estão tendo oportunidades diferentes e estão nascendo com o DNA um pouco mais ajustado a esse momento, e os demais estão tentando aí surfar. Então, é um pouquinho do que eu vejo. É verdade, eu vejo pelo meu filho, ele tem 11 anos. Ele consegue jogar videogame, ver o celular e também olhar e conversar com a gente assim, como você consegue fazer tudo isso? Mãe, você tem que saber fazer. Eu fico pensando, como eu consigo jogar videogame, conversar com você, olhar qual é o placar, olhar qual é a ordem do videogame e ao mesmo tempo mexer com os dedos. Eu falei assim, bom, ainda vou aprender.
de fato, eles vêm com um chip, um DNA de alta velocidade, alto processamento incrível. E assim, como que a gente motiva esse pessoal, né, que está com tanta, vamos dizer assim, gana, ansiedade? Gino, você estava falando um pouco sobre essas motivações. Como que a gente consegue motivar esse pessoal que já vem automotivado, né? E ainda trabalhando com a gente, geração X, Baby Boomer ali, né? É legal você ter perguntado isso, Federico. Na Caixa a gente tinha na Caixa a gente tem isso, no Ministério também a gente tem isso. Uma característica muito peculiar, que é de trabalhar com 3 gerações na mesma equipe. Então, não foi só uma vez. Várias vezes eu consegui ter na mesma equipe pessoas da geração Y, geração X e Baby Boomers. E na Caixa até tem uns veteranos ali no meio da história que é capaz de a gente conseguir trabalhar com eles ainda. Pessoal com mais de 40 anos de empresa, bem mais de 40 anos de empresa, trabalhando lá. E essa motivação, tem um cara que eu gosto muito, chamado Eduardo Carmelo, é muito conhecido. Tem um livro dele que me ajuda bastante, me ajudou muito a responder essa pergunta que você colocou, que é isso aqui, ó. Gestão da singularidade. Ele fala uma coisa muito, muito legal sobre isso, que o gestor de 50 pessoas, ele tem que deixar de fazer a gestão no atacado e fazer a gestão no varejo. Então, se você é o gestor de uma equipe de 50 pessoas, na verdade, você é 50 vezes o gestor de uma pessoa. Essas equipes multigeracionais, elas possuem motivações diferentes, só que aí fica até uma provocação para a gente discutir. Isso também não é muito diferente de equipes da mesma geração, porque pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida, possuem motivações diferentes. Eu lembro quando a Isabel nasceu, minha filha, que o que eu queria era poder chegar em casa cedo, porque eu sabia que eu tinha que trocar turno com a minha esposa. Então a minha motivação naquele momento era alta estabilidade para que eu pudesse desempenhar o meu papel, receber o meu salário naquele momento, vir para casa com previsibilidade para poder ajudar a minha família. Então isso durou alguns meses. A pergunta é, será que isso está acontecendo agora? Ou isso está se reforçando agora, se fortalecendo agora? Né? Eu já deixo aí para o Felipe emendar essa resposta. Um ponto interessante, né, da discussão do multigeracional é bem essa questão da expansão do tempo produtivo da vida das pessoas, né? Que é a primeira vez que a gente está vivendo de fato isso. Você ter gente de com muita diferença de idade ainda trabalhando, ainda produzindo dentro de uma mesma organização. E é interessante ver que há uns meses atrás eu vi que estavam tentando fazer a discussão para mudar o símbolo do idoso. Inclusive porque ele não representa mais o que a lei diz que é idoso. Exatamente porque o idoso está trabalhando ainda, está produzindo normal, não é mais o senhorzinho de bengala que não consegue se mexer, né? E isso vai ficar cada vez mais intenso ao longo do passar do tempo. A reforma da Previdência é um exemplo de como isso vai ficar mais intenso, de mais pessoas trabalhando por mais tempo ainda nas mesmas organizações. E o desafio legal, né, o ponto que eu vejo que é fundamental da gente fazer é conseguir acompanhar, como o Gino bem colocou, a linha de vida, de experiência, do momento de vida de cada pessoa e permitir flexibilidade dentro da estrutura das organizações e da dinâmica dos trabalhos para que as pessoas encontrem o que procuram naquele momento. Porque até um ponto que a gente já comentou, né? As teorias de motivação, sejam elas do Herzberg, do Maslow, do Vroom, de quem for, elas sempre falam da mesma coisa e não vai mudar. Uma geração para outra não muda, porque são todos humanos. E a gente continua tendo as mesmas características de humano. O desafio é como que uma organização ela consegue garantir flexibilidade para conseguir adequar o contexto, para que o contexto consiga permitir que as pessoas encontrem aquilo que elas estão esperando. Aí pegando pela teoria do Vroom, né, que a motivação vem pelo alinhamento da expectativa, né? Cada um tem uma premissa, do Vroom é essa. E aí é interessante a gente conseguir, ao mesmo tempo, olhar, olha que bacana, se a resposta, se uma das respostas possíveis é ter flexibilidade no arranjo de como viabilizar um contexto que motive, né, permita que as pessoas se motivem, que o que motiva de fato é o trabalho, né, por vários
teóricos da administração também, o mundo VUCA é um mundo que te dá toda a flexibilidade, porque ele é instável, ele é incerto, ele é ambíguo, ele é volátil. Então, o que você tem que fazer de mudança está presente todo dia. Então, está tendo uma convergência de contexto e de expectativa e de gente convivendo que é muito rico se a gente souber, de fato, gerir com diversidade. Que aí, para mim, é um grande desafio. O grande desafio para mim na administração hoje é a gente conseguir gerir de forma produtiva diversidade e o conflito que vem dela. Porque diversidade de fato não vai gerar um monte de gente se comportando da mesma forma, querendo do mesmo jeito, reproduzindo as mesmas coisas. E os instrumentos de gestão ainda deixam muito a desejar a capacidade de gerir diversidade, né? De gerir conflitos, fomentá-los, inclusive, e permitir esse diálogo. Então, é muito mais recente. Essas discussões, elas ainda não entraram nas correntes da administração de fato, os instrumentos para falar, vamos gerir conflito. Vamos todo mundo ficar discutindo aqui, descer o pau no mesmo ponto de vista e criar alguma coisa a partir daí. Não tem teoria de gestão para isso. Na verdade, é muito pelo contrário. O primeiro insubordinado que fala alguma coisa vai se ferrar. Então, esse modelo não serve mais, né? A administração não tem, infelizmente, evoluído na mesma velocidade que a sociedade, então é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. Mas a gente já tem visto empresas que perceberam esse movimento, ou seja, ela consegue aproveitar essa multidisciplinaridade, multigeracional e a seu favor, inclusive para alinhar as expectativas tanto da alta administração quanto dos nossos clientes. E vocês conhecem alguma empresa que tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de prática? Porque a gente viu, até eu troquei com vocês um tempo atrás, algumas empresas que eles têm um treinamento dos baby boomers, gerações X, dos mais experientes, com os mais novos, com a geração milênio. Para que isso, né? Para a gente estar entendendo a linguagem. Como fica pensando em expectativa a questão da linguagem, do entendimento? Eu falo da mesma forma com todo mundo? Como que vocês veem isso? Sabe, uma coisa, vou fazer o inverso agora. Eu falo. Um ponto que eu queria adicionar para contribuir na resposta da sua provocação é que saiu no começo do ano, se eu não me engano, foi a Luciana, a minha superintendente à época, que comentou isso, uma notícia super interessante, que eles fizeram um levantamento e descobriram que a geração Z, né, se for categorizar por data de nascimento, a geração Z ela tem pontuado menos em todas as formas de inteligência em relação a todas as outras gerações. E aí começou a assustar um pouco os pesquisadores, porque eles foram olhar em um monte de públicos diferentes, um monte de idade, de fato, renda e país, e estavam percebendo que está caindo o quociente de inteligência em todas as dimensões, comparado a, por exemplo, a geração Y, que se destacou em relação a X no relacional. A X se destacou em relação ao Baby Boomer, no quantitativo, no lógico matemático, e assim vai, né? Cada uma tem o seu destaque. E aí o que é interessante? É legal a gente ver pessoas de uma geração mais contemporânea, ou com comportamento mais contemporâneo, multifuncionais, só que multifuncionais com uma profundidade desse tamanho, e pessoas de gerações em tese mais antigas que são menos multifuncionais, mas estão tão focadas, têm uma profundidade desse tamanho. E aí, quando as organizações começam a criar, por exemplo, programas de mentoring, eles permitem que os mais antigos, que têm a profundidade desse tamanho, se você for pensar por experiência, uma largura desse tamanho, ela consegue enriquecer a geração mais multifuncional e com pouco conteúdo de experiência de fato, mesmo porque uma pessoa que trabalhou por 40 anos acumula mais experiência do que uma que trabalhou por 5, né? Não tem como. Então, os programas de mentoring, quando bem construídos, né? Não só coaching, mas mentoring de fato. Eu vou pegar alguém, vai ser o meu pupilo, e com esse meu pupilo eu vou compartilhar tudo que eu passei de experiência. Além de fazer gestão do conhecimento, você permite um nível de vínculo entre essas pessoas, de gerações que seriam inimigas, enriquecedor.
numa capacidade de gerar valor que criam laços, que criam coisas que a gente não consegue conceber por uma sala de aula, ou num curso, ou numa ordem que um chefe passa para o seu subordinado. Então, para mim, hoje, uma das técnicas mais valiosas são os programas de mentoring que várias organizações internacionais, principalmente, né, as globais, vêm fazendo. E o que é mais interessante é que, por elas serem globais, elas fazem das pessoas mais antigas com as mais novas em diferentes países. Então, inclusive, permitem esse enriquecimento intercultural, que é mais fantástico ainda. Então, as empresas farmacêuticas fazem isso, as de grande tecnologia fazem isso, existem bancos globais que já vêm fazendo isso. Então, é um trabalho bem interessante para conseguir enriquecer a convergência do conflito para ele ser, de fato, construtivo, né, e não gerar um monte de feudos de gente se odiando, porque o fulano tem 30 anos, eu tenho 20, e assim vai, né? Só para acrescentar um ponto aí no que o Felipe está dizendo, eu particularmente participei por vários anos de programa de mentoring quando eu estava no CIT, né? Eu fazia mentoring de trainees e tudo mais. E o mais interessante de tudo é porque, na verdade, não existe aquela regra, porque a Ana tem mais experiência nisso e naquilo, ela vai ser mentora. Não, na verdade, assim, você usa a experiência, o seu tempo, na verdade, sua coleção de experiências para compartilhar sem nenhum propósito específico de gerar um valor, porque aquilo, sei lá, pode ser visto numa escala de hierarquia e tudo mais, mas simplesmente pelo fato de você trazer um pouco do histórico, um pouco do que você viveu, e, na verdade, compartilhar a vivência em si, que aí não tem peso, né? Não tem a ver pelo tempo de casa que você tem, nem nada disso. E isso acabava sendo muito rico para os mentorados, né? E como você até comentou, Felipe, a questão multicultural também é interessante, porque uma experiência que você vive numa mesma função, numa empresa global, num país, pode ser completamente diferente da que você vive em um outro país, às vezes no mesmo tempo, mesmo período de tempo. Se for um gestor de risco no Brasil, um gestor de risco, sei lá, na Alemanha, vão ser experiências completamente diferentes e que vão agregar, né? E também uma questão que é completamente isenta de influência da cultura em si, da organização, né? Você está falando de indivíduo para indivíduo. Então, é a experiência individual, né, da pessoa naquela trajetória, né? Mas o que ela vai trazer ali, de fato, é o que ela aprendeu, conforme os valores que ela traz, né? Então, acho que isso é que acaba sendo mais rico e, de novo, tem o valor forte da questão da experiência de vida, né, da pessoa. É verdade. Só aproveitando, quem entrou agora no webinar, fique à vontade para perguntar, tem o chat, é só escrever. A gente está aqui monitorando se vocês tiverem alguma dúvida, ou mesmo questões, ou mesmo alguma experiência que gostariam de compartilhar, acho que é muito rico para a gente está aqui para a gente ouvir e, de repente, aprender com vocês. A gente vê muito rico isso, essa hora do pensamento prático. E também, se quiserem participar com a gente via vídeo e também via áudio, tem uma mãozinha do lado no menu onde tem o chat. É só clicar na mãozinha que a gente ouve você, conversa com você. É uma troca aqui, não é um webinar de uma direção só, na realidade é uma troca. Então, fique à vontade, se quiserem participar com a gente, mandem perguntas. A gente está falando aqui muito sobre essa experiência de como a gente consegue trabalhar com a multigerações, mas não é nem assim porque é difícil, é conflitante, mas é muito rico, né? A gente tem aí o conhecimento profundo, né, Felipe, como você colocou, de pessoas mais experientes, dos baby boomers, geração X até, e quando a gente fala dos millennium, tem uma riqueza tão grande de uma visão de sustentabilidade, de diversidade, do social. Eu vejo muito, trabalho muito com várias gerações e aprendo muito com todos. A gente percebe que a Millennium quer saber do propósito. Por que nós estamos nesse projeto? Para quê? Né? Qual que é o valor gerado para a empresa, para mim, para a sociedade?
para o cliente, como que o cliente vê isso, né? E aí a gente tem discutido bastante aqui, nós quatro, sobre esse tema, um pouco antes de começar o webinar. E aí o Gino começou que trocou, não é mais o Gino da Caixa, né? E como que é isso no governo? Você que tem tanta experiência no governo. Eurico, cortou um pedaço da pergunta, eu ouvi a partir do não é mais o Gino da Caixa. Pega o pedacinho, coloca o pedacinho comecinho da pergunta para mim. Tá bom. Você estava falando sobre a sua experiência anterior, que era Gino da Caixa, e você quer entender como que funciona isso no governo. Você que tem tanta experiência, e de fato é difícil desconectar você da Caixa nesse momento. Essa mudança, para mim foi muito séria, porque como meu primeiro emprego de verdade, assim, quando eu digo de verdade, porque é um emprego que eu entrei pensando em ficar até o final da minha carreira. Foi a Caixa. Antes eu vinha da iniciativa privada, mas na Caixa foi onde eu de fato comecei, né? Então, onde eu pensei em estruturar o meu desenvolvimento profissional. E é muito sério, e ao mesmo tempo falando de gerações, né? Pensando um pouquinho em gerações, eu vejo nessa geração mais nova um pouco desse conflito que eu estou vivendo agora. Não que eu esteja querendo parecer mais novo, embora eu esteja também, né? Porque nem cabelo eu tenho mais. É bom lembrar dos velhos tempos de propósito e tal. Na minha época, o propósito era o rock and roll, acreditem, eu já fui cabeludo, enfim. E a gente fala sobre isso no outro webinar, né? Mas essa geração mais nova, ela tem um apego muito grande com o propósito. Eles precisam entender isso. E como a gente estava falando agora há pouco, e o Felipe falou também, somos seres humanos todos. Então eu também, embora não seja da geração mais nova, também sinto isso. Quanto o vínculo com um propósito de uma grande instituição como a Caixa fazia diferença para mim. Ir trabalhar todos os dias pensando que eu trabalhava na empresa que foi criada para acabar com a escravidão. Isso é muito sério, né? A gente aprende isso na semana de integração da Caixa, que a Caixa nasceu para acabar com a escravidão. Talvez poucos de vocês saibam disso, que o objetivo da nossa empresa era essa. Então, essa troca de identidade, ela vem de uma maneira muito forte, porque eu troco um pouco da causa pela qual eu estava lutando. Não que não seja uma excelente causa, talvez seja tão boa ou até melhor. Agora, dentro do Ministério, trabalhando com os projetos, desde a cura da dengue, até um acelerador de partículas, até o lançamento do satélite, até energia limpa para todos, enfim. E essa geração mais nova tem muito isso. Eu vejo isso, no Ministério a gente tem também essa facilidade de trabalhar com pessoas muito mais novas, o quanto eles se sensibilizam pelo fato de trabalhar com algo que pode, de fato, mudar o mundo. Isso é muito importante. Isso mesmo. A gente tem percebido muito. A Bianca, ela fez uma pergunta aqui sobre da geração Z ter menos pontos de inteligência, né? Então, se puder repetir, Fê, porque cortou um pouco, né, no áudio dela. Tá. Eu até deixei escrito ali para ela, foi uma notícia que saiu, uma reportagem que saiu na Super Interessante, de uma pesquisa que foi feita e identificou que da escala... A gente existem teorias, né, de formas, de tipos de inteligência, e aí tem uma escala, tem uma lista, né, com 9 tipos de inteligência, e aí testaram, para cada uma dessas inteligências tem uma forma diferente de medir, que aí a crítica que se fazia antigamente ao QI, né, que o QI mede só lógico-matemática, não mede nenhuma das outras. E aí, então, foram desenvolvendo meios, né, métricas para mensurar cada uma delas, fizeram uma pesquisa e identificaram que a geração Z tem pontuado menos em todas as inteligências comparado às gerações anteriores. E aí começaram a discutir desde a forma da educação ao estilo de vida que as pessoas estão adotando e as técnicas que estão sendo feitas para fazer o ser humano pensar o menos possível. E é isso que é interessante. E o que é legal é a gente ver assim, apesar da gente estar falando de ambiente multigeracional, no final das contas vai ser um bolo de humano só. Porque ainda que tenha um monte de gerações diferentes, ao conviverem por 8, 9, 10 horas por dia, ao longo de anos, essas pessoas começam a se misturar.
E aí a preocupação com a estabilidade do baby boomer vai influenciar, em certa maneira, o propósito libertário da geração Y, que vai impregnar também no cálculo quantitativo matemático de benefícios pecuniários da geração X, e assim vai. Então, cada marca vai influenciando as outras. Não dá para... É muito difícil você conseguir chegar num grupo hoje e falar assim, ó, você é geração X, você é Y, seja por idade, seja por modelo de pensamento, seja por que for, todos nós temos um traço de alguma coisa, porque o grupo é diverso, né? E aí o que é interessante é a gente ficar atento ao estilo de vida que a sociedade está criando. Então, nessa notícia aí da superinteligente, que me chocou bastante quando a Luciana me contou, ela nos provoca a pensar, inclusive, dos devices que tem hoje. A Apple e o seu conceito de autoexplicativo matou o manual, que realmente era um saco, todo mundo acha isso, mas também quem é que quer ler textos de 2 páginas hoje? E aí, como que você forma conhecimentos, você define sua opinião por uma manchete, por uma linha e meia que não cabe nem 50 caracteres direito, do Facebook, ou do Twitter, ou do Instagram, agora é por imagem que você forma a sua opinião. Então, essa é uma discussão interessante em ambientes multigeracionais para a discussão de estratégia. Olha que interessante a gente pensar em ambientes multigeracionais, que eu tenho que conceber estratégias que sejam escolhas que eu faço para responder num mundo altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, sendo que as pessoas, em tese, podem estar ficando cada vez menos propensas a estudar. Aí como que você faz? Tentativa e erro tem um limite, porque se você fica na tentativa e erro, por exemplo, que 6 pessoas que eu não conheço tentaram e registraram, eu sou um idiota. Porque eu vou errar no que os caras já disseram que ia dar errado? Não faz muito sentido. Então é interessante a gente refletir sobre isso também, né? É uma reflexão e, de fato, por isso que acho que é um grande desafio dos pais, né? De a gente estar olhando nossos filhos e os padrinhos também e os amigos. Para quê? Para a gente conseguir sempre dar uma orientação. E por isso também existe o mentoring. A Bianca trabalha aqui no Pão de Açúcar também, então, por coincidência, ela fez essa pergunta. E muito boa também. Bom, a gente tem falado muito sobre expectativa. E aí, quando a gente fala de expectativa, a gente está falando da alta expectativa, da alta gerência. De repente, a gente está falando com vários geração X e Baby Boomer, e, de repente, o Millennium é o gerente, o chefe de todos. Como lidar com tudo isso? Como que fica isso? Como fica o pensamento? Como que fica o time, né? Eu vejo que tem um grande desafio aí, né? Você que tem trabalhado na startup, Ana, você tem visto muito isso? Assim que você tem ido lá para São Francisco e tudo mais? Essa experiência. De novo, apesar de ser startup, né, é um ambiente que tem todas as gerações juntas, né, e com certeza pessoas gerentes hoje estão nem no Y, estão no Z, né, tem gerente lá com 5 anos, então você começa a perceber algumas coisas, né, primeiro que, assim, pouca idade, pouca experiência, pouca maturidade, mas muita criatividade, muita inovação, muita energia, muita vontade de fazer as coisas. De outro lado, você vê muita experiência, mesmo, pessoas mais rodadas, que já estão numa vibe mais de estabilidade, de colher frutos, né, não tanto de arriscar. Então, você começa a perceber uma coisa que vai tocar fundamentalmente em valores. Nesse momento, a empresa tem um pouco mais de 3 anos, a gente está começando a construir uma visão e valores comuns, né? Porque startup também enfrenta muito o desafio do turnover, né? da volatilidade, principalmente
no Vale do Silício, onde as pessoas ficam, às vezes, 3, 4 meses só para aprender uma experiência X e pular para outra empresa, enfim, é um ambiente muito dinâmico. Então, para você construir uma cultura e até ter um tempo de maturação, de trabalhar junto com uma equipe, né? Você mal começou a trabalhar com aquela equipe, daqui a pouco tem alguém mudando, e aí chega uma pessoa nova que tem que se inserir. Então, assim, não dá tempo de fazer uma integração, como a gente conhecia no passado, né? Integrar a pessoa, fazer ela entender o espírito da empresa, porque o espírito da empresa ainda está se formando, ainda está mudando, então, assim, não é nada fixo, né? E aí você enxergar líderes ou pessoas que são colocadas numa posição de liderança muito cedo, tanto em termos de tempo de experiência, quanto em termos de tempo na empresa, é super complicado. E aí acho que uma coisa que é um desafio, tanto para o líder quanto para a equipe, é a questão de começar de cara a praticar empatia, né? Assim, as pessoas precisam se conhecer, precisam criar uma relação, criar uma conexão, né? Porque não tem jeito. Se eu for, de repente, começar a reportar para uma pessoa que tem metade da minha idade, eu vou precisar entender qual que é o propósito dela, qual que é o que ela está ali a ponto de fazer. E uma coisa que a gente percebe muito não existe muito esse conceito de hierarquia, né? As pessoas acabam, por mais que exista o título de gerente e tudo mais, e uma relação de definição de metas e objetivos e tudo mais, no final das contas é uma grande equipe colaborando junto e que, por acaso, precisa ter uma relação ali de subordinação para determinados processos acontecerem, né? Mas, enfim, é como se você tivesse, nós que somos de projeto, né? É como se a gente estivesse permanentemente numa equipe de projeto e não numa estrutura organizacional, né? Então, acho que não tem fórmula, tá? Para responder na sua pergunta, acho que nós temos que olhar de novo para o aspecto individual, né? São pessoas, então cada pessoa vem com a sua própria história, com o seu próprio com seus próprios desafios e com seus próprios propósitos, né? Então, acho que o objetivo maior, pelo menos o que a gente está vivendo lá hoje, é como identificar um propósito comum que seja perene o suficiente para um planejamento ali de curto, médio prazo que a empresa tenha, né? Porque hoje em dia a gente também sabe que não tem nada mais perene. Aliás, difícil achar uma startup que tenha planejamento estratégico de 5, 10 anos. Então, na linha do VUCA aí que o Felipe comentou, vamos viver um dia de cada vez, porque isso também tem o seu encanto, e o que eu tenho pessoalmente experimentado, e não tem sido fácil, né, até porque o que acontece muito, que eu percebo com pessoas, principalmente da geração Y, é que o pouco de experiência que se agrega, o pouco de resultado que se agrega, a gente, nos baby boomers, tinha que ralar muito para conquistar uma vitóriazinha, né? Nas gerações mais jovens, né, qualquer pequena vitória, qualquer pequena conquista já é algo gigantesco. E isso mexe com o ego das pessoas. Então, a gente, às vezes, percebe atitude de arrogância, atitudes tipo, tá vendo, eu fiz, eu consegui, mas são coisas que são efêmeras, né? Dificilmente se sustentam, a menos que realmente seja um talento, e tem pessoas que são talentosas, e tem que realmente dar um gás, né, para essas pessoas, para que elas possam cada vez mais prosperar, né? A gente vê muito isso, né? Aqui nos projetos que a gente, Test and Learn, que a gente chama, sai muito dessa questão projeto, propósito, porquê ou para quê, e as pequenas conquistas são de fato celebradas, e isso a gente vê a cada ação, uma motivação para quero mais. O que mais que tem aí? Né? Quero dar mais criatividade. É claro que a gente tem como qualquer ser humano, tem de tudo. A gente pensa em tudo, né? Só para aproveitar e falar com o pessoal que está
que está aqui com a gente no webinar. Fique à vontade para perguntar. Tem o chat, fique à vontade para colocar. A gente está de olho aqui para, se vocês tiverem pergunta, como a Bianca fez, para a gente estar apoiando e trocando experiência. Ou então levantar a mãozinha. Tem uma mãozinha aí no menu, que aí a gente vai dar a vez para vocês trocarem live aqui com a gente na câmera e online conosco, para compartilhar, inclusive, suas experiências. A gente tem visto, né, assim, no ambiente de trabalho, antigamente, a gente lembra, eu quero ter meu salário, eu quero ter uma satisfação, eu quero ter um chefe, eu tenho a revisão anual, semestral, feedback, ver as forças e as fraquezas, eu tenho um emprego mais estável e tudo mais, e hoje a gente percebe que está diferente, né? A gente tem que falar de propósito, de desenvolvimento humano, desenvolvimento da empresa, de ser líder coach. A gente, os millennials, eles entendem isso como uma grande importância. Ele não quer ter um chefe, ele quer ter um líder coach. E faz todo sentido, né? Com a gente, também como X ou Baby Boomer, a gente pode até pensar, poxa, por que também eu não posso aproveitar esse movimento do líder coach e aprender também? Tem tanta coisa nova nesse mundo. Eu acho que é a partir daí que a gente aproveita muito essas diferenças que, na verdade, que parecem conflitantes, né, Felipe? Que se juntam. E isso é estratégico, isso a gente faz com que o time trabalhe por um propósito, por um objetivo, e chegue ao resultado que a gente precisa dentro de uma empresa, né? E aí, eu fico pensando, como uma empresa consolidada consegue, então, a partir de agora, fazer conexões com outras empresas menores, com startups, como que é esse ambiente de ter uma empresa totalmente tradicional e uma startup do outro lado? Elas conseguem fazer parcerias? Como que vocês veem isso? Já tiveram essa experiência? Eu posso comentar, Rurico. Quando eu trabalhei na Porto Seguro, né, vocês sabem, uma empresa tradicional, na verdade, com origem familiar e tudo mais, dentro da diretoria de TI, que era uma visão muito inovadora, né? Um determinado dia lá o CIO resolveu, bom, vamos abrir uma aceleradora. Aí abriram o Oxigênio, e eu me lembro muito do desafio que era, porque isso afetou muito a TI, que era justamente de, como que a gente faz, né, para injetar o gás das startups na veia da nossa galera de TI, que é mais tradicional, convencional, movida a processo, pouca inovação e tudo mais, né? Ou que está mais preocupada com a operação, né? Então, realmente, era um desafio, a gente tentava fazer uma série de iniciativas, como, por exemplo, oferecer para as pessoas que quisessem, pessoas que estão lá dentro das suas atividades rotineiras da TI, se alguém tivesse lá um sonho de abrir uma startup, ou de colocar uma ideia em prática, a gente colocava essa pessoa dentro do grupo para participar junto com as demais, para ser acelerada, com um compromisso assim de, olha, você está 3 meses aqui, se você quiser, a gente investe em você, você tem a opção de continuar na empresa depois do período de aceleração, ou sair e ir para o seu negócio. Então, eram iniciativas desse nível até, para tentar instigar isso. Fora visitas que eram feitas de startups dentro da TI, para poder mostrar o que estava sendo feito, cases e tudo mais, trazer técnicas de pitch, de organização de startups também para ajudar no dia a dia dos processos da TI, enfim, uma série de iniciativas para tentar aproximar, mas de fato era bem difícil. Eu saí de lá, eles estavam com 1 ano e pouco de Oxigênio, agora está bem mais consolidada, mas ainda não sei se eles conseguiram fundir assim de uma forma mais fluida, né? Se eles conseguiram integrar da melhor forma, né? Uhum. Realmente é um choque de mundos completamente diferentes e a mudança, né, não é simples. Vai pensando nessa mudança. É possível, é verdade. Pensando nessa mudança
Quais são as dicas que a gente pode aproveitar de uma empresa tradicional, consolidada, grande, e aproveitar o máximo de... O que vocês acham? O que vocês imaginam de conseguir aproveitar esse mundo das startups? A fala da Ana, as duas falas da Ana, eu fiz uma anotação aqui, porque para mim elas estão bem conectadas se a gente pensar no que eu vou falar, se a gente pensar a fala da Ana em duas analogias. Então, a gente está falando das equipes, os humanos multigeracionais, e a gente pode fazer exatamente a mesma analogia quando a gente pensa as empresas. Então, você pode ter empresas de geração Baby Boomer, empresas de geração X, empresas de geração Y, Z, etc. E tal. Os veteranos, que são os que existiram antes de todas as gerações que são estudadas. Então, a gente tem todos os tipos. E aí, enquanto a Ana fez a primeira fala dela, antes da parte de contar do oxigênio, né, da iniciativa de inovação aberta, quando ela estava falando das equipes, para mim vieram 2 pontos importantes na cabeça quando pensa a experiência dentro de uma startup já como um ambiente multigeracional. O primeiro é o resgate de um conceito de gestão bem antigo já, que é liderança situacional. Então, liderança situacional talvez seja o instrumento mais relevante que tem hoje. Você pode pegar tudo quanto é nome, a própria ideia, o Gino deu uma dica de um livro bem legal do Gestão da Singularidade, que resgata o conceito de liderança situacional, aplicado de um outro jeito, vendido, né, apresentado de uma outra forma, mas é o conceito lá dos anos 70 de liderança situacional. E liderança situacional funciona quando você tem diálogo, respeito, empatia e consegue ter consciência dos vieses cognitivos, que foi um outro ponto que me chamou a atenção também na fala da Ana. Quando ela diz da pequena vitória, não que ela não precisa ser celebrada, mas ela excessivamente celebrada, ela gera um dos mais perigosos vieses que tem, que é o excesso de autoconfiança, que é um dos motivos pelos quais, inclusive, um monte de organizações quebram, sejam elas grandes ou sejam elas pequenininhas. Porque na hora que você vai casando com outros vieses, pega atenção seletiva, junta atenção seletiva e excesso de autoconfiança, você tá ferrado. Você não vai escutar mais nada que te desagrade você, a grande divindade que sabe todas as coisas, né? Então, isso que é interessante. Agora, pegando esses instrumentos. Então, são instrumentos, nada disso que eu estou falando é ultra recente, na verdade, existem antes de eu nascer, estão aí à disposição para todo mundo, a liderança situacional ou diálogo. Você pode pegar instrumentos de comunicação não violenta, comunicação dialógica, comunicação empática, é tudo coisa velha. Nada disso foi inventado agora, né? E aí, quando a gente vai olhar isso nas organizações, pensando a gestão da mudança e transformação em ambientes intergeracionais de organização, o movimento da inovação aberta é isso. É permitir que as grandes corporações exercitem parte do movimento do diálogo para poder se conectar com os novos. E ao invés de olhá-los como uma ameaça enorme, então vamos acabar com essas startups, por que a gente não pode aprender com elas? E é importante que as startups, e é interessante, pensando na dos bancos, né, nas fintechs, dá para ver claramente a mudança de discurso das fintechs nos últimos 5 anos. Elas nasceram como, vamos destruir todos os bancos, agora todo mundo quer ter um parceiro banco gigante. Então, o sonho de uma startup é estar no programa do Bradesco, do Itaú, do Citi, da Caixa, de qualquer um do lugar, do Banco do Brasil. Então, dá para ver claramente essa mudança. Isso é ruim? Isso é bom? Isso está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eu vejo, se a gente for olhar por um viés de analogia de equipe multifuncional, de organizações multigeracionais, ela é muito positiva. E aí vem os desafios interessantes de como você torna a sua empresa permeável. E aí, pegando os desafios de TI, né, que a Ana trouxe do exemplo do oxigênio na Porto, tecnologia é um dos pontos que precisa loucamente repensar da sua arquitetura, a forma como ela compartilha os seus dados, porque as organizações foram pensadas para ser fechadas, né? Pensa um banco, qualquer um, não é só a Caixa. Pensa a Caixa, Banco do Brasil, o Citi, o Itaú, qualquer um. Eles foram pensados para serem hermeticamente fechados, altamente seguros, porque o que está lá dentro é seu dinheiro. Alguém quer que qualquer um meta a mão lá e mexa no... Ninguém quer. Mas não dá para os bancos fingirem que o mundo não está mudando. Porque
o Google está pautando o que as pessoas pensam que é uma boa experiência. A Apple define o que é legal, o que é cool, o que é interessante, não os bancos. Então, tem um desafio interessante de criar diálogo, de construir pontes. E aí você tem que reformular, criar API, criar serviço, criar plataforma, criar um monte de coisa para você ir mudando paulatinamente as barreiras, né, que tornam a sua organização com uma baixíssima capacidade de diálogo para ela, de fato, conseguir dialogar. Então, nessa analogia, para mim, isso que é importante na gestão da mudança em nível estratégico, nas escolhas das organizações mais consolidadas. Elas precisam saber, primeiro elas precisam decidir, queremos ou não dialogar. Você pode optar por não dialogar. E aí, se você não quer dialogar, você tem que se proteger para abafar qualquer voz que te ataque. Né? Então, é uma estratégia. Pode ser boa ou ruim, é uma estratégia. E o segundo ponto é, quero dialogar, como que eu desenvolvo as capacidades para me conectar, conversar, criar ambiente, enfim, formular, construir, colaborar e etc. Então, foi os instrumentos que vieram na minha cabeça ouvindo a Ana. E aí, nesse pensamento estratégico, né, a gente até pode pensar o seguinte, nessas conexões e parcerias com startups e outras empresas mais tradicionais, que estão acostumadas daquele outra forma, falar um jargão, né? Sai fora da caixa, mas é tão jargão, né? Mas ok, sair fora da caixa. Mas aí o mais importante é mudar o seu modelo de negócio pensando em plataformas de negócio. Olha as conexões que uma plataforma ela pode gerar, ela pode prover para o mercado e a quantidade de conexão em rede e pessoas, o que ela pode colaborar, aproveitando aí não só os clientes, trazendo as suas experiências online para a empresa, e o quanto a empresa consegue, de fato, aproveitar essas ideias dos clientes e conectar, e de repente ela consegue abrir um nicho que não existia. E aí sim vem a inovação, e aí sim vem um novo nicho, um novo mercado, e ela não morre, ela fica sempre up to date, sempre atualizada. Essas conexões são muito importantes, eu vi aí na fala de vocês, que de fato, aproveitar esse mundo, fazer essas conexões, entender como que a gente conecta uma organização tradicional com uma outra. É claro que a gente vai ter várias áreas, vários conflitos entre áreas, mas é o quanto a gente consegue, a partir dessas conexões de parceria, a gente fazer uma nova modelagem de negócio, atingindo novos públicos, atingindo novas comunidades. Né? Como que vocês veem isso dentro da empresa de vocês, ou mesmo no mercado? Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu queria pegar um ponto que você falou, muito legal aí, Rui, que você trouxe plataformas, né? E eu tenho me chamado muita atenção essa questão das plataformas. Qual é o grande ponto que elas mexem? E tá travando minha fala? Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Ele está um pouco travando, mas eu ouço. Se a gente parar para pensar, uma das coisas que as plataformas mais mexem, quase todas elas, pelo menos não tem nenhuma que eu consiga pensar agora que eu não veja isso, elas mexem em premissas da nossa sociedade. Vamos pegar, por exemplo, o Uber. O Uber mexe em uma premissa que eu fui educado, a premissa de não pegar carona. Porque na minha época se partia do princípio que a pessoa que vai te dar carona, ela pode fazer uma maldade. O Uber rompeu essa premissa. Então a gente pega carona com o Uber. O Airbnb rompe outra premissa, que é você não se hospedar na casa do desconhecido. Então, vamos lá, rompemos essa premissa de novo e abrimos isso para as pessoas. O Mercado Livre, ele rompe outra premissa, que é comprar alguma coisa usada de alguém que você não conhece. E aí, como é que esse negócio vai chegar? A mesma coisa na OLX, a mesma coisa nas... Então, as premissas que as startups trabalham, muitas vezes, são diferentes. Porque nas grandes organizações, a gente trabalha algumas vezes com a premissa, Foucault, né? Eu preciso vigiar e punir. E ontem mesmo eu falava com um amigo meu, e ele trouxe uma questão que eu falei, caraca, isso não é possível. É uma escola aqui de Brasília, chamada Pódio, não estou fazendo propaganda dela, porque minha filha não estuda nessa escola, mas foi onde eles me trouxeram, que ele me falou o seguinte, que nessa escola, as crianças sentam em carteiras em 2.
né? E o professor chega lá, dá a prova e vai embora da sala de aula. Não fica lá vigiando as crianças. É permitido colar? Não, não é permitido colar. Eles colam? Não, eles não colam. No restaurante, tá lá picolé, suco, refrigerante. Eles pegam o que eles quiserem e pagam. Não tem ninguém ali para cobrar eles. Eles pegam o cartão pré-pago deles e pagam. E isso vem quebrar uma premissa da minha geração. A minha geração era que precisava ter alguém me olhando para que eu não fizesse nada errado. Ou seja, a hora que não tem ninguém olhando é a hora de fazer coisa errada. E eu esperava o professor sair da sala de aula para correr e poder colar. Eu esperava meu pai sair de perto para poder fumar. Eu esperava não ter ninguém me vigiando para que eu pudesse fazer aquilo. A premissa que as escolas estão fazendo, estão trabalhando agora, espera um pouquinho, você não pode fazer errado nunca. Então eu não vou nem te vigiar, porque você não pode fazer errado. E as startups, na minha visão, a gente está generalizando. Generalizar sempre empobrece, então me perdoem essa generalização. Mas boa parte das startups e de empresas com a filosofia que o Felipe falou, empresas millennials, partem de premissas diferentes. Eu não preciso controlar o seu ponto, eu não preciso controlar o seu trabalho. Talvez uma grande ligação, eu quis pegar justamente esse gancho e pedir essa permissão para você, para conectar o que você falou de plataforma com a filosofia das startups. Talvez uma das coisas mais importantes que estão sendo rompidas são as premissas com as quais eu avalio e eu julgo as pessoas. Faz sentido isso aí ou é muita viagem? Não, faz sentido, faz muito sentido, inclusive, porque esse era pegar um gancho, e a educação, né? A educação está olhando para esse lado multigeracional, porque lá também na educação tem muitas dessas multigeracionais. E só aproveitando a sua fala sobre, poxa, está quebrando as premissas. Sim, está quebrando as premissas. E que bom, porque eu vejo isso pelo meu filho também, porque a gente sempre está na visão punitiva. Pelo menos eu... Sabe uma coisa que eu queria... essa visão... Uma coisa que eu queria emendar nessa fala do Gino, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, e aí foi interessante quando ele começou a dar os exemplos, porque na minha cabeça veio o seguinte, de fato, todas essas soluções, elas estão rompendo com premissas deste momento. Porque pegar carona nos anos 60 não era um problema. Comprar roupa de segunda mão nos anos 40 não era um problema. Fazer escambo é a primeira coisa que a gente começou a fazer. Então, o que é interessante, as startups, as plataformas, nesse caso específico, né, da provocação do Gini, de fato, elas estão mesmo rompendo premissas dessa sociedade, resgatando com a sofisticação da tecnologia soluções que nós humanos já criamos há séculos atrás, muito antes dessa discussão de gerações. Então é interessante a gente... porque veio isso muito forte na minha cabeça quando o Gino começou a colocar, e aí o que é interessante? A gente olhar também quais são alguns traços que as plataformas carregam hoje enquanto características, que nós já vimos também no passado, até algum pouco distante, e que não é muito legal. Como, por exemplo, as plataformas tendem a se tornar monopólios legitimados pela sociedade. Porque uma plataforma só existe se ela é muito grande. Você não vai ter uma plataforma minúscula dando muito retorno. E aí, o histórico que a gente tem humano, né, nos livros de história, sobre monopólios, não tendem a beneficiar a maioria. Elas tendem a ser bacanas no começo e depois elas começam a criar. Aí vem Hannah Arendt, né? Vai criando totalitarismo e regimes autoritários que vão existindo somente para se perpetuar e que custe vidas humanas, se tiver que custar. Eu sei que eu estou usando tintas mais fortes, só que são discussões interessantes que vieram de insights para mim nesse momento, pensando a partir da discussão de estratégia, né, que a gente estava comentando, com essa fala do Gino. Porque, assim, realmente, tá falando de carona, se hospedar na casa dos outros, comprar roupa de segunda mão. Só que muitas pessoas já faziam isso.
minha bisavó fazia isso, minha avó fazia isso. Então, não é uma coisa não é uma coisa tão radicalmente inovadora na sua premissa. Ela é radicalmente inovadora na tecnologia que está sendo ofertada. Mas a ideia, sim, como já dizia o Chico Anísio, né? Nada se cria. É isso aí. Bom, a gente está chegando bem perto ao final, a gente tem alguns minutinhos para fechar. Se alguém estiver participando com a gente aqui no webinar, quiser perguntar, fazer uma última pergunta, fique à vontade, escrever aí no chat, participar com a gente, participar, inclusive falando sua experiência. Fique à vontade. Aproveitando uma última pergunta a todos nós. A gente falou sobre QI, a geração Z, que saiu na Super Interessante. A gente falou também sobre essa escola em Brasília, né? Em Brasília. Tem também... Nossa, nós temos nossos filhos, nossos enteados e toda a família, e eles precisam de escolas. As escolas estão... A educação está sendo preparada para tudo isso? Ou ainda está... Só para fechar aí, no contexto geral da multigeração, porque todo mundo vai para a escola. É necessário, é quase que obrigatório, né? Para a gente conseguir um emprego, a gente conseguir uma oportunidade, a gente tem que ir para a escola. E aí, a gente tem que passar por essa linha, não tem jeito. Tem que ir. Elas estão se preparando? Como que vocês veem isso? E que dica vocês dão para os pais e para os amigos que estão aqui também, né? Tanto profissionais quanto famílias. Essa é tua, Ana. Começa com essa daí, né? Eu não tenho filhos. Eu também não tenho. E uma coisa que eu ia sugerir rapidinho, só para não comentar muito, porque eu não tenho nem muita legitimidade para falar de escola para criança no momento. O Gino é mais capaz do que eu. Eu só vejo que a gente está correndo um risco nesse movimento de se falar de educação, de ao invés de pegar o melhor do perfil de escola ao longo dos anos, a gente está demonizando a escola que levou a gente até agora. A escola que trouxe nós até agora está sendo explicitamente demonizada em tudo quanto é lugar, está se gourmetizando a educação mais humana e dizendo que a educação que fala que você tem que saber a tabuada de matemática de cor é do demônio. Então, ao invés de pegar o melhor de cada um, está se criando um movimento de gourmetizar a educação, que é muito ruim. Então eu vejo que a gente está usando, tem muito lugar usando essa visão maniqueísta de mundo que a gente infelizmente ainda tem, para dizer, essa escola aí, sabe essa escola que forma você para passar no vestibular e conteudista? É uma merda. Então a gente vai fazer essa escola aqui que você planta e colhe e aprende cheirando as flores. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas a gente tem que tirar o melhor de cada um dos dois. Sim, essa escola que levou a gente até aqui, ela não pode ser tão ruim. Se a gente vive quase 100 anos hoje, graças a essa escola. Então, ela tem problemas, tem enormes problemas. Eu odiava um monte de coisa na escola que a gente tem que resolver. Só que a gente também tem que levar algumas coisas que essa escola nos permitia fazer. Inclusive, pensando nessa própria pesquisa que eu tinha citado, que assim, a gente está correndo um risco. Esse negócio de só ficar cheirando as flores e etc e tal, tem um limite também. Então, a gente tem que pegar o melhor de cada coisa. Não dizer, só um é maravilhoso, o outro é porcaria. Então, é só essa minha contribuição para a educação mesmo. Eu tenho uma visão sobre educação bastante radical, eu acho. Mas realmente desisti de tentar amenizar esse assunto, porque isso dá um webinar todinho. Então eu vou jogar aqui e isso vai dar um webinar todinho, mas já vai ficar aí pra gente botar depois. Eu acho que a educação tinha que ser uma coisa gratuita, que nem ar, que nem oxigênio. Eu acho que eu não consigo admitir a exclusão começar do primeiro dia de vida. Eu não consigo admitir. Quem é que tem condições de pagar 3 mil reais? Eu pago 3 mil reais pela educação na Isabel aqui. Isso é um absurdo. E não é a escola mais cara de Brasília. Não está perto de ser a mais cara de Brasília. Isso é absurdo. É um absurdo a moça que trabalha na minha casa ter que deixar a filha dela com outra pessoa, a neta dela com outra pessoa, para ela vir aqui tomar conta da minha casa, da minha filha estudando numa escola de 3 mil reais. Isso é absurdo, né? Então,
A discussão que o Felipe propõe sobre o modelo de educação era deliciosa, é uma outra discussão enorme que a gente pode ter em algum momento, porque eu acho que ela precisa ser feita. Mas uma coisa que eu não consigo pensar diferente, a educação não pode ser paga desse jeito. Não faz sentido alguém ter acesso a uma educação de qualidade e alguém ter que ficar com o resto. E essa gourmetização da educação que está acontecendo está favorecendo esse tipo de coisa. Então a gente vai ter que pensar esse modelo, porque a educação ela tem um grande problema. O que nós estamos... lembra que eu falei do vigiar e punir? A criança que está sendo educada desde o primeiro momento, que se tiver alguém por perto, ela não pode colar, e se não tiver alguém por perto, ela pode, vai se tornar o adulto que vai precisar de alguém controlando o ponto dele. E não é porque ele é bom ou porque ele é ruim, mas é porque é um modelo que ele foi criado e nós estamos repetindo esse modelo em todas as esferas que eu consigo pensar na nossa sociedade. Então, a educação ela é a base de que nós somos. E pegando o gancho do Felipe, eu concordo que tem muitas coisas boas e muitas coisas a melhorar, como nós temos. Talvez muitas das coisas ruins que nós temos na sociedade hoje sejam fruto da parte ruim da educação. E muitas coisas boas que nós temos na sociedade hoje sejam fruto das coisas boas da educação. Uma planta, ela nasce, ela recebe o que precisa e depois nós damos o resto. É muito difícil você cultivar uma planta em solo pobre. Ao mesmo tempo, quando você oferece bons nutrientes, ela cresce muito bem. E a mesma coisa com a gente. Depois é insustentável ficar consertando o mundo por cadeia. E depois de 40 anos recebendo educação ruim, o que a gente espera de um ser humano, né? Então, eu vejo... Essa é uma conversa deliciosa para mais uma hora de webinar. Vou cortar aqui, porque senão eu vou até amanhã nesse assunto. Tem algum ponto a colocar, Ana? Acho que a gente não está te ouvindo, não. Desculpa, eu estava no mudo mesmo. Não, eu estou completamente aderente ao que os meninos colocaram, né? Eu sou suspeita para falar, porque para mim, ainda mais no contexto nosso brasileiro, né? Eu penso que qualquer problema da humanidade não é mais importante do que a educação, né? Eu acho que qualquer nação resolve qualquer problema começando pela educação. O resto é tudo consequência, enfim, efeitos que ocorrem por consequência de uma educação. A educação, ela gera tudo, né? Ela gera valor, ela gera propósito, ela gera a dignidade de uma pessoa e de um povo, enfim, ela gera sua autonomia, sua individualidade. Então, acho que é um ponto de fato aí para vários webinars e assim, se a gente conseguir, pelo menos nos pequenos núcleos que a gente participa, multigeracionais, seja dentro da nossa própria família, seja dentro do ambiente organizacional, ou das comunidades que a gente frequenta, instigar essa questão da educação, né, e da melhoria contínua disso, a gente já está fazendo a nossa parte, porque depender, sinceramente, de uma ação institucional, governamental, etc., aí já é uma coisa mais a longo prazo, e se é que possível, né? Está muito longe da nossa mão, né? Então, se está na mão, vamos fazer, né? Então, acho que esse é um grande ponto para fechar aqui o nosso webinar, pensando em como que a gente faz com que a gente consiga trabalhar com todas essas multigerações e, principalmente, conviver com todas, aproveitando o melhor de cada geração. É isso, aproveitando ok, eu estou vendo que educação é isso, então, por que não eu não posso dar um mentoring, fazer uma mentoria e colocar algumas orientações para essa geração que está vindo? E, ao mesmo tempo, conectar os baby boomers e os X que têm essas experiências e fazer esse compartilhamento. Porque se a gente for pensar em alguma coisa mais institucional ou governamental, está muito longe da gente, né? Então, de fato, a gente fazer esse tipo de compartilhar e aproveitar o melhor de cada geração, porque de fato somos todos humanos no final do dia e queremos resultados. Então, é claro que a gente respeita a linguagem de cada um, a gente respeita e compartilha a forma que cada um quer ser tratado, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, mas aproveitar esse momento que estamos de
muita informação, de muito acesso a tudo, basicamente, de conseguir aproveitar ao máximo essa troca de gerações. Bom, gostaria de agradecer a todos que estão com a gente vai terminando o nosso webinar. Vocês gostariam de dar alguma palavrinha final? Eu queria só reforçar na sua fala mesmo, Rurico, que se a gente for olhar hoje em dia e pensar o que significa gestão, que também é uma palavra que ao longo dos anos vem sendo ressignificada ou repensada fortemente, dependendo da escola de administração, ela ganha um sentido completamente diferente. Gestão talvez signifique, independentemente da escola que você vai adotar, tirar o melhor das pessoas. E aí, se o papel é fazer isso, é só reforçar bem na sua fala que isso é fazer gestão. E aí você tem que fazer um monte de coisas diferentes para conseguir extrair o melhor de cada um, né? Isso aí. Muito obrigado pelo convite, inclusive, por esta conversa tão bacana. Pegar um gancho com o Felipe. Respeito e diálogo, eu vou ficar com isso, acho que são 2 pontos, e vou pegar o gancho da gestão também, que a origem vem de maneggiare, vem do tratamento do ser humano com o cavalo, manage, vem de maneggiare, e isso vinha do maneggiare no sentido de respeitar o animal, respeitar o espaço do animal e aprender com ele. Então, o maneggiare, que deu origem à gestão, vem do aprender. E em algum momento, quando isso veio quando passou pela segunda modificação, essa mudança, indo para o manage, francês, ele recebeu a carga forte de comando e controle. Então, hoje a gente recebe o manage com algo muito comando e controle, mas a origem não era essa. Em algum momento, nós mudamos a gestão. Talvez nós tenhamos que mudar novamente, e é isso que a gente fala quando traz gestão 3.0, quando traz tantas coisas para repensar o papel do gestor e do líder. Rui, eu queria agradecer também aí aquele momento gostoso aí com vocês, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho e aprender também muito com vocês. Acho que todos os pontos colocados aqui são super relevantes. Acho que eu só queria acrescentar que, assim, a liderança ela é realmente fundamental, e acho que ela não depende de uma posição hierárquica. Acho que todo mundo pode exercer a liderança, até na linha do situacional, né? Você está numa conversa, você pode ser líder dessa conversa, enfim, você pode estar influenciando as pessoas, independente da geração delas. E uma coisa que eu sempre ouvi também, até no conceito do Management 3.0, é que, assim, você não pode mudar a cultura de uma organização, né? Assim como você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar orientações, você pode dar transparência, você pode colocar limites. E eu gosto muito dessas práticas de estabelecer regras de ouro, regras de convivência. É como se a gente visse, né, e o Management 3.0 fala muito disso, a gente visse a organização que a gente está como um condomínio, né, onde tem regras, não é nada rígido, mas que as pessoas têm pactos de convivência, né, para que não ligue o som alto depois das 10 da noite, ou não faça barulho às 7 horas da manhã, enfim. Acho que vai muito por aí, e com a base, com certeza, de valores, né? A gente tem que nutrir tudo isso com base em valores. Aí, qualquer relação aí, independente da geração que você está envolvendo, fica mais fácil. Você cria uma linguagem comum, né? Quando você sustenta as relações aí por valores comuns. É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Eu vi aqui a Ila colocou alguns pontos para a gente trazer sobre educação. Então, quem sabe, né? Por que não? Vamos falar com o Ricardo. Acho que tem bastante coisa. Falamos muito sobre liderança, gestão. Então, acho que temos aí vários webinars para fazer. Obrigada por todos, por estarem com a gente. Obrigada a vocês que participaram comigo. Ana, Gino, Felipe, um prazer enorme estar com vocês e conhecê-los mais ainda do que eu já conheço. Felipe aqui conhecendo primeira vez, né? Mas, de fato,
já está fazendo parte da minha vida. Muito obrigada, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu. Beijo, Ana, beijo, Felipão, beijo, Curico, beijo para todos vocês. Ricardo, obrigado demais. Beijo a todos e a todas. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau.